dentre as quais disciplinas que são comuns a todas as áreas, né? Que é o caso da disciplina de conhecimentos sobre o município. Vocês, como concurseiros, vão ter algumas vantagens relacionadas a esta disciplina acerca do município de Crateús. E a vantagem principal é exatamente a bagunça que esta disciplina causa na cabeça não só de quem estuda para concurso, mas de quem pesquisa sobre o tema. Então, o ponto forte é, ao mesmo tempo, o ponto fraco, né? Porque como é que eu posso dizer que vocês vão se beneficiar da bagunça? É porque eu já observei em outras avaliações parecidas às que vocês se submeterão, né, daqui a alguns dias, que as bancas elas não conseguem fazer um conhecimento muito profundo, elaborar questões muito profundas sobre a história de Crateús, sobre conhecimentos de Crateús. Então, as bancas nada mais querem do que vocês saibam de coisas basilares, de coisas bem simples, bem básicas sobre o município, de modo que virarão vocês funcionários, né, todos, assim espero, né, funcionários concursados da Prefeitura de Crateús e que, por serem funcionários concursados da Prefeitura de Crateús, devem saber conhecimentos básicos, basilares sobre o município, né? Imaginem vocês no shopping, em Fortaleza, curtindo o primeiro salário, né, pago pelo erário municipal, né? E alguém se senta do seu lado e diz: o que é que você faz? Aí você diz: eu sou funcionário, passei no concurso da prefeitura e estou aqui gastando meu primeiro salário. A pessoa: ah, legal. De qual é o município? É Crateús. Ah, Crateús é aquele município que pertencia ao Piauí? É isso mesmo. Como foi que deu-se a permuta entre os dois? Vixe, eu não sei não. Não seria razoável, portanto, nós pensarmos nesses termos, né, de que uma pessoa que passa no concurso, que é paga pelo município de Crateús, não saiba pelo menos as coisas básicas do município. Primeira coisa, Crateús não é Catreús, né? Então, vamos começar por aqui, né? Essa disciplina, como bem disse o professor Cleiton, ela é uma disciplina que tem como premissa que o conhecimento ela vai ser feito através de uma inclinação natural de vocês e o interesse natural que cada um criará no conteúdo dela. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que raciocínio lógico, diferente de raciocínio lógico, em que vocês começam conhecendo os termos para ir para as áreas mais aprofundadas do raciocínio lógico, essa daqui não parte de um sistema. Ou seja, nós não vamos estudar coisas que vão se encaixar. Algumas das coisas, elas são inclusive antagônicas entre si, elas se antagonizam. No sentido de que ora nós vamos estar estudando sobre o Rio Poti, ora nós vamos estar estudando, por exemplo, sobre a promulgação da lei orgânica do município. A não ser que se referem às mesmas coisas no sentido do município, né? Essas duas coisas não têm nada a ver do ponto de vista objetivo. E para convidar vocês para que o assunto pegue melhor, eu vou replicar aqui a palestra, né, que nós ministramos no auditório da Universidade Federal, que é a palestra Palmilhando Crateús. Não, mas eu não vim aqui assistir palestra não, eu quero passar no concurso. Calma. Os slides, a apresentação estão com algumas adaptações, de modo que aquilo que eu sei que não vai interessar para vocês foi retirado e aquilo que vai interessar eu incluí. O professor Cleiton também pediu que eu elaborasse um material para que vocês pudessem dar uma olhadazinha em casa, né? Até porque é muita coisa que vocês estão estudando e é interessante que depois vocês dêem uma leitura. Isso eu farei, né, retornando para o Cariri, que é o meu torrão atual, né, onde eu estou residindo. Lá eu prepararei o material, né, e aí envio, o professor Cleiton passa para vocês, daquilo que eu acredito que vai ser substancial para a aprovação de vocês, né. Me sinto honrado de estar numa sala com tantos futuros servidores públicos, né, do município de Crateús. Se Deus quiser. Aonde você chegar será bem atendido, né? Se Deus quiser. Esse é um motivo que eu me esforcei e estudei para que essa aula
Porque vai que, né? Não, não foi por causa de você, não, né? Não tem... Então vamos lá. Ponham os tênis de corrida, de caminhada, que a gente vai agora iniciar um tour por Crateús. Nós vamos conhecer o nosso município, né? Conhecimento sobre o nosso município. A primeira parada, ou pelo menos a parada inicial, né? Ou o ponto de largada da nossa caminhada, deverá ser o próprio edital. Ora, é daqui que nós devemos partir para que a gente possa entender onde é que nós queremos chegar. Esse conteúdo é o do edital, né? É a previsão legal do ponto de vista que está vinculada a uma lei que vai dar a vocês uma posse, né, na prefeitura e vai cobrar isso aqui. Interessante é que eu estava observando, professor Cleito, e esse conteúdo ele se repete em todas as áreas, mas eu não sei quem foi o Felizardo que viu isso. Numa das áreas específicas, eu não lembro qual é, eles foram copiar e colar e ao invés de botar o conteúdo programático de história do município, botou raciocínio lógico. Eu digo, vala, meu Deus, isso não tem nada a ver com o que eu estou estudando, né? Eu disse, é para professor, né? Ou seja, pior, né? Ainda mais... Então, nós vamos lá. Eu anotei aqui do lado, porque nós vamos partir daqui, e aí, toda vez que a gente avançar um pouquinho, a gente marca um xizinho dizendo, por essa rota eu já passei, por aqui eu já passei. História de Crateús, vocês devem se perguntar por que foi colocado pontos em vermelho, traço em vermelho do lado, o que é que isso significa? Significa o seguinte, que a banca é tão perdida quando se trata de história de Crateús, e todas são, né, que elas enchem de conteúdo que não precisaria disso tudo, é só para assustar o candidato. Existem áreas que são convergentes entre si e é impossível você estudar uma sem estudar a outra. Vamos dar alguns exemplos. História de Crateús e emancipação e fundação de Crateús. História de Crateús é o gênero. Emancipação e fundação da cidade é uma espécie. Então é impossível você estudar a história de Crateús sem falar sobre a emancipação e a fundação da cidade. Outra coisa, datas significativas e comemorativas, também da mesma forma. Impossível é que você estude história de Crateús sem você ver as datas que são significativas para a formação da cidade. Promulgação da lei orgânica do município e administração municipal. A lei que prevê a administração municipal é a lei orgânica do município. Então aqui seria o gênero e aqui uma espécie. Não, mas eles só detalharam. Não é detalhado, não. Eles puseram como tópicos. E isso, às vezes, é só até para assustar mesmo. Mas eu parto de outra premissa. É porque essa questão de conhecimento sobre Crateús é realmente delicada. Poucas pessoas realmente... Até nós que estudamos, nos dedicamos um tempo a estudar, nós temos dificuldade de entender realmente como é que esse emaranhado, esse embaraço funciona. Continuemos, então, pelas nossas rotas. Estou me sentindo importante com o microfone. Eu achei que antes de uma sala de aula seria na civil, né? O microfone do Tom de Salles. Na... Então vamos caminhar. Vamos começar então por onde? Vamos começar por aspectos geográficos e aspectos geográficos. Vamos começar pelos aspectos geográficos de Crateús. Deixa eu marcar aqui para que, se porventura alguém se perder, saiba onde está. Aspectos geográficos, devemos nós começar pelo nosso Rio Poti. Rio Poti que é destacado pelos autores de Crateús como a coluna vertebral dos sertões, da micro-região dos sertões de Crateús. O Rio Poti, ele compõe um aspecto geográfico de Crateús no sentido de que ele corta essa cidade e ele faz uma ligação quase que umbilical entre o antigo e o atual estado em que Crateús fazia e faz parte. O que eu quero dizer é o seguinte, o Rio Poti, ele nasce na Serra da Joaninha, em Quiterianópolis, ele rasga Crateús, ele parte no rumo do Piauí, lá em Teresina, ele se junta com o Rio Parnaíba. Virando o Rio Parnaíba, ele sobe no rumo de cima para adoçar a boca do mar, lá perto da cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. O Rio Poti, portanto, ele tem essa importância em Crateús, porque ele tem uma importância para a formação, de modo que, não fosse o Rio Poti, provavelmente os sertões de Crateús não existiriam.
porque é uma região seca, é uma região semiárida. E o rio Poti, hoje muito subestimado por nós mesmos, claro. Hoje o rio Poti, apesar de subestimado, já fez parte de uma importância muito grande, muito frutífera para a história e o desenvolvimento da sociedade crateuense. Vou dar alguns exemplos, professor Cleito, para que o senhor entenda uma importância que outrora o rio Poti teve e que agora talvez não mais. Tanto é que nós vimos isso como aparatos históricos e não conseguimos nos identificar com aquilo que os historiadores falam. Barão de Sturdas tinha um grande historiador cearense, né, muito austero nas pesquisas, que dava muita importância para as fontes históricas, para não falar qualquer coisa. Ele disse que a importância do rio Poti para Crateús, ou para a vila de Piranhas, ou o Príncipe Imperial, é coisa que nós vamos ver já já, era tamanha, de modo que tinha uma qualidade de fauna que de toda a província do Ceará só se encontrava aqui. Ele cita o tal de um piau de coco e de um surubim que chegava a medir até 7 palmos, e que isso era encontrado em Crateús e de toda a província do Ceará só no rio Poti. Então nós conseguimos iniciar essa visão do quão importante e do quanto de riqueza, da quantidade de riqueza que o rio Poti proporcionou para os nossos sertões de Crateús. Como aspecto geográfico não poderia ser diferente, portanto nós começarmos pelas matrizes, né? Então pelas colunas mestras, para que a gente possa seguir caminhando. Esse mapa, essa tabela, essa classificação, nós tiramos do Anuário do Ceará. A fonte ela é nobre e é importante e é científica. O anuário é feito por um conjunto de especialistas e utiliza dados oficiais, dentre os quais dados do IBGE, dados do SEBRAE, dados do próprio Estado. Caio, eu já me atrapalhei ali. Vai falando sobre áreas em metros, em quilômetros quadrados. Isso não é importante que vocês saibam. Por que não é importante? Porque, obviamente, na medida em que o tempo passa, o aspecto geográfico de qualquer localidade ele vai mudando. Então, existem algumas coisas que eu queria que vocês focassem aqui. A área não é tão importante, a latitude muito menos, né? Até porque suponho que ninguém fará aqui concurso para piloto, né, de aeronaves. Acho que não abriu, né? Então, a longitude também não. A altitude, não. O clima, importante. Então, foquemos no clima. Clima tropical quente, semiárido. Qual é a palavra-chave? Semiárido é a palavra-chave. De modo que, quando uma questão abordar clima, nos sertões de Crateús, provavelmente utilizará palavras-chave para que haja o discernimento por parte do estudante, do concurseiro, a saber, a interpretar aquela questão. Então, clima semiárido. Tropical quente, semiárido, brando. Existem variações climáticas, portanto, dentro do município? Existem. Vocês não vão me convencer de que o clima, de que a sensação térmica em Crateús é a mesma, de 7 horas da manhã, a mesma de cima da Serra dos Tucuns, né? E a Serra dos Tucuns é um pedacinho de Crateús. Então, existem variações dentro do território. Então, o importante, primeiro, é que nós foquemos na questão climática. Eu fico até meio constrangido de falar sobre essas coisas. Eu tenho aqui uma pessoa que foi minha professora de geografia, né, no ensino médio, e aí qualquer coisa a senhora me corrige. Relevo. Planalto da Ibiapaba. O que diabo é um planalto? Planalto é um plano alto. De onde é que vem essa questão da Ibiapaba? Vamos fazer algumas designações para que a gente possa entender os nomes esquisitos que vão surgindo. O estado do Ceará, por quase todo, ele é cortado pela Serra da Ibiapaba.
Serra da Ibiapaba. Em alguns dos municípios, a Serra da Ibiapaba, naquela porção, ganha outros nomes. Qual é a parte da Serra da Ibiapaba aqui no município de Crateús? Alguém chutaria? Não? Pois eu vou chutar e eu já falei. É Serra dos Tucuns. Então a Serra dos Tucuns em Crateús é a porção da Serra da Ibiapaba que corta Crateús. Poderia, portanto, a questão perguntar: Crateús é cruzado, é cortado por uma porção da Serra da Ibiapaba. Qual seria o nome dessa porção? Serra dos Tucuns. Fala sobre serras, fala sobre secas, serras secas e sertões. Vegetação caatinga, arbustiva, aberta. Mata branca, como se diz, né? Dada a coloração, período de grande seca, ficam os troncos brancos, esbranquiçados, e todo mundo diz: está morta, a plantação está morta. Os turistas, quando vêm, dizem: morreu, né? Que é calor desgraçado. Aí disse: não, deixa eu dar um sereninho, que aí você vai ver voltando. E essa é a característica da caatinga. Carrasco, floresta caducifólia espinhosa, que é a caatinga arbórea. O que diabo é isso? Que diabo de nome é esse? Eu vou fazer, não é para biologia não, é outra área, calma. Vamos lá. Ele está falando do tipo de vegetação que se dá na caatinga. Tem um tal do mandacaru. Então, tem coroa de frade, né? Tudo na espinhoso. É daí que vem, ó, floresta caducifólia espinhosa, caatinga arbórea, arbórea de árvore. E aí a floresta subcadacifólia tropical pluvial. Tropical pluvial diz que a característica pluviométrica do local, pluviométrica no sentido de chuvas, é a tropical, em que se caracteriza pela mata seca. Precisa saber da média pluviométrica? Mera informação. Dificilmente, né, cobrariam uma característica tão específica. Mas vamos lá. Nossa característica tem que é 656 milímetros de média anual de chuva. Posso mudar o slide? Vamos continuando. Existirão partes mais interessantes, eu prometo, né? Vamos lá. Outra característica geográfica e histórica que pode ser cobrada: população indígena no território crateuense. E sobre isso, cara, existe realmente relatos que existiu população indígena em Crateús? Existem vários, bagunçados, mas há. Vamos lá, vamos caminhando para vocês tentar entender. Lembre-se que a minha intenção inicial é contar uma história de Crateús para que vocês entendam o todo, ao invés de tentar entender a parte. Por quê? Porque dificilmente você consegue compreender a parte sem saber de onde é que ela faz parte. Então vamos tentar contar uma história de Crateús e vocês vão compreendendo, inclusive, como é que se deu esse processo de formação do nosso município. Vamos lá. Nós estamos falando sobre a população indígena em Crateús. Diz Raimundo Batista Aragão... Opa, professor. Tá, esse aqui é pra você. Opa. Ele dá pra ver sem não. Diz Raimundo Batista Aragão que a população que viveu em Crateús indígena é a população dos índios. Alguém chuta? Indígenas. Caratis. Caratis deriva o nome? Crateús. Agora vamos tentar entender. Vocês já estão pegando algumas chaves que farão vocês resolverem questões do concurso. Fiquem tranquilos. O que eu quero fazer é contar a historinha por trás para que aquela informação que você precisa fique mais solidificada. Para que você não pegue informação solta, porque é aquela coisa. Quando se pega informação solta é mais fácil de errar.
Então, vou sempre contando as historinhas por trás, vocês vão aprender nas histórias, e aí caiu uma questãozinha dessa, vocês sabem resolver de cocó e salto alto, né? De có e salteado. Crateús. Vamos falar agora sobre Raimundo Batista Aragão. Ele faz a citação de que nas missões da Ibiapaba, um tal de Padre Assênio falou que houve um massacre dos índios caratis pelos indígenas jucás. Primeira característica que mostra que realmente existiu. Raimundo Batista Aragão também fala que no prato que forma Crateús, por que um prato? Porque de um lado nós temos a Serra da Joaninha, lá de Quiterianópolis, que eu disse que era de onde nasceu o Rio Poti. Do outro nós temos a Serra da Ibiapaba, caracterizada aqui pelos tucuns. Perfeito? Então, nesse prato, em que as serras formam as bordas, existiu aqui indígenas dessa população caratis. Existe outro exemplo? Existem várias historinhas. Lá, acho que vocês já ouviram falar, lá do Monte Nebo, a Furna dos Caboclos. Furna dos Caboclos teriam sido um massacre aos indígenas daquela região, por conta que sumiam as cabeçazinhas de gado, e aí o homem disse pro vaqueiro, vá lá e veja quem é que está sumindo com minhas cabeças de gado. E aí, de noite, cortaram as cordinhas dos arco e flecha dos índios, né, dos indígenas, e aí fizeram, né, isso aconteceu, fez com que eles ficassem indefesos, entraram lá e mataram todos. E disseram, a prova cabal disso são as ossadas que ficam desnudas para os visitantes. Né? Muitas pessoas que lá foram, disse que conseguiam ver, antigamente era mais comum, conseguiam ver as ossadas que lá estavam dos indígenas. O que é que nós aprendemos com isso, portanto? Que nessa região viveram populações indígenas. A informação-chave é que a população caratis. Vamos para o segundo tópico da sessão. Eu quero falar sobre os municípios circunvizinhos. Aqui está pequeno. Aqui está Crateús. E quais são os municípios circunvizinhos à cidade de Crateús? É isso que o edital cobra. Vocês estão vendo como o edital cobra coisas mesmo basilares? Às vezes você se preocupa porque vê aquele tópico, vê o nome e diz, ah, meu Deus do céu, que diabo é município circunvizinho? São os municípios vizinhos, né, que circundam aqui o nosso município de Crateús. Nós vamos ver cada um deles. Vamos começar pelo nosso Novo Oriente. Novo Oriente, por curiosidade, contando mais uma vez uma historinha, fazia parte de Independência. Então, outro município circunvizinho, Independência. Outro, Tamboril. Monsenhor Tabosa faz parte? É circunvizinho a Crateús? Não há limite entre os municípios. Tamboril e Paporanga. Poranga e Poeiras. Essa divisão que nós temos, ela é uma divisão da administração estadual antiga. Nós temos macro-regiões em que são englobadas as grandes regiões do país, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, são macro-regiões. Macro, grande. E nós temos as micro-regiões que estão dentro dos estados, das unidades da federação. Em Crateús, por muito tempo, deu-se que Crateús fazia parte da região dos Inhamuns. Então, até essa informação é uma informação que todo dia a gente vê que pessoas passam a errar. Põe Crateús como fazendo parte da região dos Inhamuns, e Crateús não faz parte da micro-região dos Inhamuns. Nunca fez.
A primeira divisão moderna que nós temos das micro-regiões de Ceará é do ano de 1990. E lá, Crateús já fazia parte da sua própria região. Do ponto de vista topográfico, eu estou falando de terra, o pensador Padre Geraldo de Oliveira Lima diz que a região dos Inhamuns e a região do sertão de Crateús nada tem a ver com a região dos Inhamuns. E para isso ele aponta várias evidências geológicas da formação das duas regiões. O que é que eu quero dizer com isso? Houve uma alteração agora no ano de 2021 em que a micro-região de Crateús, que era formada por 13 cidades, passou agora a ser formada por somente 9. Vamos descobrir quais são agora. Essa daqui, pessoal, esse mapa aqui é um mapa do núcleo de perícia forense. Essa divisão aqui é uma divisão antiga, antes da reforma. Então, todos esses municípios aqui, eu suponho que tenha 13, nós vamos ver se são 13 realmente, compunham a região denominada Sertões de Crateús. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contudo, algumas cidades na nova reforma administrativa, para que diabo é que servem essas reformas, Caio? Serve para organizar o Estado. Serve para fazer uma organização territorial do Estado, do ponto de vista administrativo. Algumas dessas cidades saíram. Quais continuaram? Independência continua, Novo Oriente continua, Crateús continua, Tamboril continua, Monsenhor Tabosa, idem, Ipaporanga também, Poranga, Ararendá, Nova Russas e Nova Russas. Então essas 9 cidades agora compõem a nova organização administrativa dos Sertões de Crateús. É importante saber isso, Caio? A nível de informação, sim. Mas o que é importante vocês saberem mesmo é que Crateús não faz parte da região dos Inhamuns. Crateús não é a região dos Inhamuns. Crateús é a cabeça dos Sertões de Crateús. Então o nome... Inhamuns está para Tauá, como Sertões de Crateús está para Crateús. Vocês estão estudando raciocínio lógico. O que eu fiz foi uma equiparação, uma comparação. O que eu quis dizer é o seguinte: o nome da região que abrange os Sertões dos Inhamuns, que é liderado por Tauá, é Inhamuns. O nome da micro-região que abrange Crateús é Sertões de Crateús. Até facilita, porque o nome é o mesmo, né? Estica o nome do município. Preciso eu agora fazer uma divisão, e aí nós já vamos voltar. Nós saímos daqui, olha aqui para onde é que nós estamos indo, para a história de Crateús, história geral. E aí depois nós vamos ver todos os pontos hoje, não se preocupem, né? Se precisar correr, vocês já estão com os tênis? Pois não. Então eu posso dizer que Crateús não é uma cidade dos Inhamuns. Não é. Isso quer dizer que no passado a Uhum. gente falava isso. Aí Falava. a partir dessa nova mudança, então não. Perfeito. É exatamente isso. Então, Do ponto de vista popular, assim, popularmente, as pessoas falavam que Crateús... Lá no Cariri, quando eu estou lá, os professores dizem que eu sou dos Inhamuns. Porque é muito comum você falar isso. Só que do ponto de vista... Nós, quando formos fazer a prova, esperamos, né? É natural que as provas estejam baseadas em dados atuais, né, científicos. Então lá não vai citar Inhamuns de forma alguma. Né? De forma alguma. Ou vamos torcer que cite para nós anular essa questão? Né? Então não vai citar Sertões de Crateús. Se disser que já fez parte dos Sertões dos Inhamuns, nós podemos dizer que já. Por quê? Porque do ponto de vista histórico do mapa do Ceará, que não havia uma preocupação administrativa, mas sim uma preocupação divisória. Nós estamos falando aqui, o que eu quero falar é o seguinte: nós estamos falando que na região dos Inhamuns era Tauá, Iuaba e Antonina do Norte.
Lá nós tínhamos a briga entre duas famílias, a família Monte e a família Feitosa. Eles brigavam por porções de terra e essa briga foi secular. Existem documentos que mostram que pessoas da região contactavam o rei, o imperador, para falar que essas famílias estavam dando trabalho aqui pela região. Então, naquele momento, Inhamuns era importante você se identificar de qual local você era, porque dependendo, você poderia não cruzar o espaço do outro, né? Então, essa coisa territorial já é antiga, né? Já fez parte? Popularmente, sim, mas administrativamente, não. A primeira reforma, 1990, nós temos já Sertões de Crateús nascido, né? Essa reforma, né, a nível de curiosidade, só para que vocês possam entender, ela foi atualizada em 2014 e teve como um dos redatores, né, e um dos relatores aí do projeto de lei, um crateuense, o Carlos Felipe, que era deputado na época, né, deputado estadual, ele ajudou a redigir essa divisão administrativa. Eu quero entrar agora aqui numa parte para que você... Pois não. Princesa dos Inhamuns. Isso. Princesa dos Inhamuns. Princesa dos... Princesa dos Inhamuns que tem como sede Tauá. Então Tauá é a princesa dos Inhamuns e Crateús é o quê? A princesa do Oeste. Meu povo, se cair uma dessa, tá dado. Lembra da faculdade Princesa do Oeste. É pra dar uma... Pois não. Pronto, perfeito. Obrigado. Eu ganhei um lenço aqui para... Tenho uma facilidade de suar. Qual é o seu nome? Maria Clara. Círculos vizinhos serão os municípios que farão... Qual é... Oh, eu já vi alguém. Eu já ia brigar mais uma vez com a turma. A junção de dois municípios faz um... Quer dizer, é uma fronteira. Não, se fosse uma divisa eu até aceitava, mas fronteira é entre países. Então, você vai olhar para Crateús e vai ver quais são os municípios que se ligam, que fazem limite com Crateús. Vamos lá. Vou começar de baixo. Novo Oriente, Independência, Tamboril, Ipaporanga, Poranga. Ararendá é circunvizinho de qual município? Nova Russas, Ipaporanga, Poranga e Ipueiras. Então, circunvizinhos são aqueles que circundam e são vizinhos daquele município em questão. Então são só 5 municípios. E os Maria, você tinha falado anteriormente? Caio, de onde foi que tu tirou o diabo dos 9 que tu citou? Dos Sertões de Crateús. Então, Sertões de Crateús, a região Sertões de Crateús, é formado por 9 municípios. Fala. Oi? Essa subdivisão aí é só do Ceará, por exemplo, Três Montes, tem que momento. Você diz do ponto de vista administrativo da região, professor? De limites, pronto. Do ponto de vista administrativo, nós temos a divisão administrativa do estado do Ceará. Então, administrativamente, nós temos do estado, né? Tanto é que você vai ver que ele não avança para o lado do Piauí, né? O mapa. Isso. Só o... Oi? Esse aqui? Ipu? Repita. Croatá. Canadá é um pouco mais... Vamos contar juntos. Vamos lá. Independência. Novo Oriente.
Crateús, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ipaporanga, Ararendá, Poranga e Nova Russas. Então, esses municípios, exclui-se o que é daqui então, Caio? Croatá, Ipu e Hidrolândia, né? E Ipueiras. Exclui-se, portanto, da região do sertão de Crateús. Faltou um? Eu não lembro qual é. Novo Oriente, Independência, Tamboril, Paporanga, Poranga, Nova Rússia, Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa, Ipaporanga, Ararendá. Ararendá. Então, vamos lá. Pessoal, nós temos que falar agora do seguinte. O Ceará, né? O Ceará, as províncias como um todo, o Brasil, colônia, adotou um sistema de divisão administrativa que parte dos pressupostos dos colonizadores. E quem foram os nossos colonizadores? Os portugueses. Lá em Portugal, a divisão administrativa das localidades é uma divisão formada por povoado, vila e cidade. Caio, eu vou ter que decorar? Não, porque é muito fácil, você vai aprender. Do povoado para a cidade, a flecha avança num sentido de complexidade. O que é isso, Caio? Eu quero dizer o seguinte. Quanto mais para cá, mais complexo é o território. Povoado, o que é o povoado? Nós vamos já entrar no que é o povoado. A vila já é um povoado mais complexo, que ganha a categoria de vila. E cidade é uma vila tão complexa que ganhou agora fóruns de cidade. Então, povoado, vila e cidade. Por que isso é importante, Caio? Porque é aqui que começa a ficar nojenta a história de Crateús, né? Que o pessoal passa a já não entender mais nada, a embaraçar tudo, era um negócio de fazenda Piranhas, depois virou vila e tal. Então, vamos primeiro entender esse sistema de complexidade da arrumação territorial de determinado local, certo? Alguma dúvida sobre isso? O povoado, ele é mais complexo ou menos complexo do que uma vila? E a cidade? Mais o quê? Que eu não falei, não fiz comparação nenhuma? É exatamente isso, vocês entenderam. Crateús inicia-se sua história historiográfica. Olha que coisa interessante, história historiográfica. Eu quero dizer que iniciam-se os registros sobre Crateús, como nós temos, naquilo que ficou conhecida como Fazenda Piranhas. Crateús estava incrustada aonde? No território de Marvão, Piauí. Então vamos fazer algumas divisões agora interessantes. Nossa caminhada vai começar lá no Piauí, nada tem a ver com o Ceará. Eu citei as coisas do Ceará para nós irmos aqui seguindo o cronômetro que o edital espera de nós, né? Então, pelo cronômetro, no tempo 2, eu tenho que falar sobre os municípios circunvizinhos, mas vamos falar sobre história agora, né? Sobre a emancipação e a fundação da cidade, que é o tempo 3 do nosso cronômetro. Nós vamos começar aqui pela Fazenda Piranhas. Que está incrustado no território da vila de Marvão, que está na província do Piauí. Onde diabo é esse Marvão, cara? É o atual Castelo. Ainda tem a Rádio Marvão lá. Ainda há, né? Tem uma Rádio Marvão aqui. Vocês já ouviram falar no senhor Newton Cardoso? O Newton Cardoso, ele tem um busto dele muito bonito, por sinal, na nossa Praça dos Pirulitos. E ele era proprietário de uma casa ali na esquina, vizinho Calçadão, uma casa de esquina grande. O senhor Newton,
ainda existe uma propriedade, uma casa muito grande dele, lá em Castelo do Piauí, nossa antiga Vila de Marvão. Era um empresário milionário de Crateús. Ele e o pai do senhor Antônio dos Santos, na década de 50, eram apresentados em obras de história de Crateús como os dois sujeitos milionários de Crateús, né? Possuem inúmeras casas, inúmeras residências, né? Vila de Marvão. Podemos continuar? Sim. Vamos começar pela Fazenda Piranhas, que está na Vila de Marvão. Vila de Marvão, que é qual cidade? Em qual estado? Perfeito. Fazenda Piranhas tem uma proprietária. Eu não vou falar sobre as dissuasões, enfim, históricas que existem sobre isso, porque o edital não cobra essas coisas e fica difícil. Mas vamos lá. Vocês sabem a quem pertencia essa fazenda? A uma senhora chamada Luísa Coelho da Rocha Passos. Quais são os dissídios que há? Porque tem uns que dizem que ela era Luísa, outros dizem que era Luzia. Tanto faz, vamos para Luísa, que é como ficou registrado na história oficial. Luísa Coelho da Rocha Passos adquiriu a propriedade, né, Fazenda Piranhas, que estava encostada na Vila de Marvão, e que aquela fazenda ela era especialista na criação de acho que é um bom empreendimento, né? Seria um bom empreendimento. Mas essa observação interessante me fez realmente lembrar de uma coisa que talvez o erro quem cometeu foi eu. Por que Fazenda Piranhas, né? Piranhas? Não. Piranhas, por que Piranhas, pessoal? Vamos lá, por que Piranhas? Disse que seria pela quantidade dessa qualidade de peixe que se dava no Rio Poti. Existe algum elemento historiográfico que identifique isso? Da época, não, óbvio. Mas existe nas notas de viagem do pescador Antônio Bezerra, nas notas de viagem que ele fez uma visita no lombo de um cavalo a todas as vilas do Ceará, ele disse que chegando aqui em Crateús foi recebido por um padre chamado Padre Macedo. Aí ele disse que numa conversa ouviu duas pessoas cochicharem e contavam a história de duas mulheres que juntas saíram para tomar banho no Rio Poti. Lá pelas tantas, escolheram uma área funda. Uma delas deslizou, se machucando o braço, e caindo dentro do rio e não mais voltando. Aí disse que a outra saiu para procurar ajuda, para saber o que era que tinha acontecido. Óbvio que a outra estava se afogando, porque não mais apareceu. Um homem foi, lá chegando, procurou ela durante um tempo, depois volta com a mulher nos braços. Diz que das feições da mulher estava só a caveira. Diz que já havia sido devorada pelas piranhas do local. Então esse é um dado lá do começo do século, do Antônio Bezerra, que mostra que realmente o Rio Poti, nessa época, possuía muitas piranhas. Caio, tu já falou e de vez em quando tu fala sobre o Rio Poti, me dá alguma informação interessante que você acha que poderia cair como pegadinha? Agora nós estamos nas pegadinhas. Eu devo dizer que primitivamente, diz o padre Bonfim na sua obra sobre a história de Crateús, o Rio Poti se chamava Rio Itainhaçu. Então lá na história das mulheres, não era no Rio Poti exatamente, era o Rio Poti, mas não era o nome de Rio Poti, no Rio Itainhaçu. Por que isso é interessante? Porque vai que cai Itainhaçu e você não sabe do que é que está falando. Itainhaçu seria o Rio Poti. Fazenda Piranhas era especialista na produção de quê? Piranhas não. Eu expliquei que piranha vem da qualidade do peixe, né, que tinha no Rio Poti. Gado. Então, era uma fazenda
que tinha a pecuária como fonte de produção. E o que é que isso tem a ver com a história de Crateús? Tem tudo a ver. Crateús foi colonizada, portanto, a cidade primitiva de Crateús, aquele ambiente foi colonizado, portanto, com a missão de se produzir gado. O gado vivo ou morto, dele tudo se tira. Se for vivo, tira a carne para se comer, tira o leite para se tomar, do leite faz-se o queijo. O gado, a força do gado ajuda na produção do moinho. E morto, a carne se come, o couro se faz a mala, se faz a cadeira, se faz o banco, se faz o gibão e a sela. Então, é uma fonte de riqueza. E era uma fonte de valor. O gado, naquela época, era uma fonte de valor. De modo que, diz Nertan Macedo, em uma de suas obras, a obra chamada O Clã dos Inhamuns, que os vaqueiros, quando vinham para essa região colonizar, eles traziam os seus rebanhos e traziam os seus rebentos, os seus filhos e a sua esposa. Perder um gado para aqueles vaqueiros era algo impensável, doloroso, incomensurável. Perder um gado era para eles muito ruim. Perder um filho não era. Isso, por que eu estou falando isso? É só para vocês verem a comparação do conceito de valor que se faz entre aquilo que se produzia com o gado e a sua própria família. Então, o gado, perder um gado era muito doloroso, perder um filho não era. Dada a importância do gado, né, aqui para a nossa região. O gado, ele é um elemento social. Por quê? Porque existem umas coisinhas que o gado proporciona. Existe o tal da tradição da pega do boi no mato. Então os homens tomam umas cachaçinhas e se divertem ali. Existe também a festa de apartação. De modo que na festa de apartação chamam-se parentes, agregados, pessoas conhecidas, amigos, para que venham para a região, para a fazenda, mais precisamente, e lá as pessoas comam e bebam à vontade. Mas existia também uma tradição que era o seguinte, da criação de gado, de cada 4 que nascia, 1 era do vaqueiro. Então, de cada 4 que nasciam, 1 era do vaqueiro. Se nascessem 400 cabeças, o vaqueiro tinha 100. Isso proporcionou o quê? Isso proporcionou a riqueza do lado da fazenda. Então, o vaqueiro, que até então era funcionário, né, da fazenda, prestava serviço para a fazenda, ele começa a pegar no dinheirinho e ele vai fazer sua casazinha do lado da fazenda. A pessoa que se beneficia anualmente com as festas de apartação, de tomar, de comer alguma coisinha, tomar outra coisinha, ela também diz, eu vou ficar por aqui, que é aqui que está se gerando riqueza. Então nascem em órbita da fazenda vários casebres. Vários casebres nascem em órbita da fazenda. A fazenda que inicia por si só, então Crateús inicia-se historiograficamente com uma fazenda, agora é a fazenda arrodeada de casa. 1792, eu preciso saber dessa data, Caio, já que tem data significativa. Não precisa. Mas em 1792, ocorreu entre a proprietária da fazenda, Luísa Coelho da Rocha Passos, e um senhor chamado Manuel Vieira Brandão, um litígio, uma briga, uma querela, uma confusão. Ambos possuíam terras que eram terras limítrofes, portanto, as terras se encontravam num determinado caminho, certo? As terras se encontravam. Só que o problema, qual foi a briga que surgiu? Ninguém sabia onde era que acabava suas terras e começava a o do outro. A Luísa Coelho disse, as minhas terras entram nas suas, nas que o senhor diz que é sua. Manuel Vieira Brandão disse, não, você está enganado, o marco delimitatório da minha terra não é esse daqui não, é mais para dentro. Naquela época,
Os métodos de resolução de conflito não eram através da força jurisdicional do Estado. O que é que isso quer dizer, Caio? Não era o Estado através de um juiz, de um magistrado que resolvia os problemas. Geralmente os problemas eram resolvidos pela Igreja Católica e seus representantes. Passava por aqui um frei chamado Frei Vidal da Penha. Ele, nas suas missões por todo o Nordeste brasileiro, dentre os quais a cidade passou foi Crateús, ele passava orando e protegendo as cidades. Em Crateús ele instalou 4 cruzeiros. Acho que alguns deles vocês conhecem. Tem um ali perto do Netim, perto da ponte. Vocês já viram uma cruz lá? Um cruzeiro ali. Portanto, o que é que significa isso ali, cara? Portanto, ali era uma das entradas de Crateús. Tem uma que foi instalada dentro do que depois virou o Clube do Louro. Vocês conhecem a história, que o Louro diz que teve que derrubar, mas hoje está ali no meio da avenida da Frei Vidal da Penha. No meio daquela avenida tem um cruzeiro lá de cimento, não é o cruzeiro original. E o Frei Vidal, ele colocava esses cruzeiros para dizer que era para evitar que o cão entrasse na cidade. Então a cidade está protegida, as 4 entradas da cidade estão protegidas, não tem perigo do diabo entrar aqui. O professor Luiz Bezerra, brincando, disse, o Frei Vidal se enganou. Quando ele botou os cruzeiros, o cão já estava dentro e agora não consegue mais sair. Nós vamos ver que tem até umas brincadeiras depois, né, com a mudança do nome de Piranhas para Príncipe Imperial, que talvez quem tinha razão era o professor Luiz Bezerra mesmo, né? E aí o Frei Vidal foi chamado e disse assim, Frei Vidal, resolva o nosso problema. No senhor nós confiamos, porque o senhor não tem interesse para nenhum dos lados. Nem nos conhece, está passando por aqui. A gente tem uma terra aqui que entra, é terra limite. A gente não sabe onde é que acaba uma, começa a outra. E a gente queria que o senhor desse o retorno, desse razão. Escute as partes, dê razão a quem tem, divida as terras. No senhor a gente confia. Ele disse, onde é a área limite? Ele disse, a área limite é ali, essa porção de terra. Ele disse, homem, pois está fácil demais, o problema já está resolvido. Os dois são para mim, é? Os dois são. Ele disse, homem, está muito fácil resolver o problema. Vocês querendo, nós já saímos daqui com o problema resolvido. E o que é que o senhor indica que nós para a gente resolver esse conflito? Ele disse, faça o seguinte, doe o pedaço de terra em litígio para o catolicismo e vamos construir no local... É aquela coisa, terceiro excluído para mim mesmo, né? Terceiro, doe para o catolicismo um pedacinho de terra e a gente constrói de local uma capelazinha. E como Morago, como protetor da capela, nós damos o nome de Senhor do Bonfim, que é para indicar o bom fim da briga. Dito e feito. Prego batido, ponta virada. Doou-se o terreno. Lá foi construída a capela. De tão empolgada ficou a dona Luísa Coelho da Rocha Paz, que pediu que viesse da Bahia, no lombo de escravos, a imagem, né, do Senhor do Bonfim. Que inicialmente era um misto de madeira e ouro. E hoje continua lá na matriz, acho que só com a madeira. Né? Não se sabe, né? Não existem versões que digam onde foi parar o ouro. Então, muda-se a configuração do povoado. Nós estamos em povoado. Nós ainda estamos em povoado. É um povoadozinho, sabe? É um povoadozinho que nasce. Todos os povoados têm como característica as mesmas coisas. Inicia-se com a fazenda, tem-se casebres orbitando ao redor, se aproveitando da riqueza produzida na fazenda, e depois começa o povo a ter esperança no próprio local. Sabe o que é que significa a capelazinha aqui do Senhor do Bonfim? É o povo agora pedindo, rezando, para que o local enriquecesse. Ora, o povo do sertão nordestino, ele pede sempre para si, mas ele é muito generoso e pede para o vizinho, pede para o parente, pede para os filhos. E o povo agora estava se ajoelhando, não era mais para sair do lugar, estava se ajoelhando pedindo uma boa chuva, uma boa safra. Então nós vemos que o sistema está ficando mais complexo. Aquilo que nasceu como uma fazenda, aquilo que nasceu
como uma expectativa, agora faz parte realmente dos sonhos e dos planos e da fé do nosso povo crateuense. Nasce a capela do Senhor do Bonfim, em Crateús, e começa, portanto, a ficar um negócio mais complexo. De modo que alguns povoados do Piauí começam a ganhar notoriedade. São povoados que já estão quase que disputando com a vila de onde fazia parte. Eu não disse que a Fazenda Piranhas, e agora a gente pode dizer o povoado de Piranhas, não estava incrustado, não fazia parte da vila de Marvão? Então agora ela tem uma importância tão grande e produz tanto que já está rivalizando com a sua vila. Caio, dá exemplos práticos, que esse assunto é meio chato. É como se a Ibiapaba, a nossa Ibiapaba, ela começasse a ganhar uma notoriedade tão grande que passasse a rivalizar e poucos ser interessante para ela ser apenas um distrito de Crateús. Então, foi isso que aconteceu. E Ibiapaba depois virou cidade. Ibiapaba já foi cidade, mas isso aí é para outro momento, senão eu vou confundir. A história é de Crateús, não é da Ibiapaba. Então, começa a ganhar notoriedade, complexidade, na vila de Marvão. E aí o governo piauiense, da província piauiense, diz assim, alguns povoados, de tão grandes que já estão, de tão complexos já estão, merecem ganhar agora a categoria de vila. E aí vamos para a nossa primeira data importante, 1932. 800, viu, gente? 832. O dia vocês chutam? O dia do aniversário da cidade. O mês? 6 de julho de 1832, baixa-se um documento em que o povoado de Piranhas passa agora a ser a Vila do Príncipe Imperial. Tá fácil para vocês? Tá dando para compreender? Tá dando para pegar como uma coisa começa bem pequenininha e vai ficando complexa? Então vamos lá. Tem. Tem. É quando ganha foro de cidade, em 1911. 1911 vai sair de... Lembra do sistema complexo que a gente fez? Povoado, vila, cidade. Vai ganhar foro de cidade em 1911. A gente vai falar. Povoado, Fazenda Piranhas. Então, eu posso apagar isso aqui, né? Porque está no edital também para... Então, o que acontece é o seguinte, ó. Tem-se a Vila de Marvão e agora tem-se a Vila do Príncipe Imperial. Vamos contar a historinha por trás? Vila do Príncipe Imperial. Quem é o Príncipe Imperial? Dom Pedro II. Caio, tem outra historinha para contar? Tem. Disse Paulinho Nogueira, no Dicionário Toponímico das Cidades do Ceará, no dicionário que fala sobre a origem dos nomes das cidades, que, conversando com um habitante lá da Vila do Príncipe Imperial, o habitante afirmou categoricamente: a gente mudou de Piranhas para Príncipe Imperial para vermos se acabava tanta briga que tinha no local. Ou local para ter intriga. E só podia ser uma coisa, era por causa do diabo do nome ser Piranhas. Piranha é um peixe raivoso.
Barão de Sturdat, aproveitando a deixa, diz ainda o seguinte: não é de se espantar se pegar uma porção de terra onde está localizada a igreja matriz e peneirar essa porção de terra, no final você obter pelo menos um punhado de bala. De tão valente e briguentes que são esse pessoal, né, que é esse pessoal do local da Vila de Príncipe Imperial. Data da fundação da Vila de Príncipe Imperial, 1832. Ah, então é por isso que teve a festa do Safadão. Então a festa do Safadão foi, né, o Safadão comemorando, né, que Crateús ganhou o status de vila. Né? Desmembrou-se, portanto, de qual vila? Desmembrou-se de Marvão. Mas aqui nós ainda somos Piauí. Nós vamos caminhar mais um pouco e nós vamos ver como é que se deu esse negócio. Respondendo à pergunta e o questionamento do nosso colega, mas nós ainda somos piauienses. Não somos cearenses ainda não. Olha só que interessante. Esse é o mapa primitivo da província do Ceará. Duas coisas vocês vão perceber se olharem atentamente para esse mapa. A primeira delas é que o território do Príncipe Imperial não compõe o território do Ceará. E outra coisa vocês vão perceber é que o Ceará ele sobe e faz um chifre, que palavra feia, mas faz um chifre lá na vila, lá em cima, no território de amarração. Então, existe um chifrezinho aqui e existe um território que não é Ceará, mas é o quê? Piauí. Esse território, e é aí que começa a questão da permuta entre os estados. É a partir daí que nós saímos da nossa qualidade de piauiense para cearense. Esse território, primeiramente, ele pertencia, de maneira original, ao Piauí. Esse território, essa pontazinha do chifre aqui, pertencia ao Piauí. O que é que aconteceu? Padres, vendo que no local poucas pessoas moravam, residiam, padres da freguesia de Granja, bem aqui, ó, Granja, eles fazem uma missão para povoar o local lá de amarração. De modo que a empreitada tanto dá certo, aquele empreendimento tanto dá certo, que a amarração vira uma vila em 1870 através de uma lei cearense. Vocês conseguem entender a complexidade do negócio? Ou seja, isso aqui primitivamente era piauiense. Os padres de Granja, que é município do Ceará, diz: vamos povoar, não tem ninguém lá, vamos povoar. O empreendimento dá certo de um jeito tão bom que, ao invés de virar uma vila através do decreto piauiense, de onde era a porção de terra, vira através de um decreto cearense. Nasce, portanto, a Vila de Amarração. Vila de Amarração, lá em cima. E aqui, Caio? Aqui é Piauí ainda. Tá aqui, ó, nós estamos aqui. Aqui é Piauí. Os anos vão passando, aí começa-se a vazar nos bastidores que o Piauí vai começar a pedir de volta a porção de terra lá em cima. Diz: não é justo? Ora, do Nordeste, nós ficamos sem litoral. O Ceará tem um litoral muito grande, uma porção de terra que dá para o mar muito grande, nós ficamos sem acesso algum ao mar. Vamos pedir de volta. Aí começa-se a ventilar. De volta eu acho que não dão, não. Mas talvez negociam. E vai negociar em quê? Sei lá. Talvez o território do Príncipe Imperial, já faz ligação mesmo lá com eles, tá para lá da Serra da Ibiapaba, estou falando dos Tucuns, tá para lá dos Tucuns, né? Então, vamos abrir.
Os cearenses gostam da ideia, disse, não, perfeito, para nós está perfeito, é uma terra muito rica, né, do príncipe imperial. Entremos, portanto, numa conversa. De modo que o ano, e aí vem outra data, e essa também é importante que vocês gravem, o ano. O ano. Por que o ano? Porque as conversações se deram através de todo o ano. 1880 é o ano em que as duas províncias, Ceará e Piauí, criam uma lei, formalizam numa lei a permuta, a troca, a negociação dos dois territórios, ficando dessa forma dividido. Príncipe Imperial, que fazia parte do Piauí, agora passa a pertencer ao Ceará. E a amarração que estava no status de vila por uma lei cearense, portanto, fazendo parte do território cearense, passa a pertencer ao Piauí. Eu vou criar... Pessoal, sem problema, o que eu disse, eu vou criar, viu? Eu vou criar um resumozinho de tudo que eu falei aqui, vou mandar para que vocês possam estudar, escrever, tá bom? Não tem problema não. E aí, depois quando eu puser, se alguém quiser que eu acrescente mais alguma coisa do que eu falei, eu vou acrescentar o que eu acho que será útil para vocês, mas se quiser que eu acrescente mais alguma coisa, eu também assim o farei, né? 1880, permuta, troca. Então o ano foi esse, 1880 é o ano em que Crateús deixa de ser Piauí e passa a ser Ceará. Amarração deixa de ser cearense e passa a ser piauiense. Caio, será que o concurso vai cobrar só isso? Não, eu acho que não. É possível que ele faça uma pegadinha. Mas eu vou contar para vocês qual é a pegadinha que ele vai dizer. Ele vai botar assim. Que local é esse, Príncipe Imperial? Mas não é só Crateús, não. É Independência também. Só é no cursinho do Cleito vocês vão ter essa informação. Não é só Independência, não. Na aula gravada, né? E aula gravada ainda. Os royalties, né? Distribuindo os royalties. Vai ser assim, cidades assim? Não, são 4. Não é só Independência, não. É Novo Oriente também. Pode até ser que o concorrente do Cleito saiba que Novo Oriente era, mas eu duvido que ele saiba que Quiterianópolis também é. Quiterianópolis. Então, essas 4 cidades atuais faziam parte do território de Príncipe Imperial. As 4 maiores da região, em termos de território, né? Caio, me diz mais alguma coisa que eu não estou entendendo. Para mim, nada agora mais faz sentido. Porque nunca ninguém falou disso para mim. A vida não está mais fazendo sentido. Como assim? Por que fala tanto dessa troca de Crateús? E agora eu já descobri que tem Independência, tem Novo Oriente, tem Quiterianópolis. Independência fazia parte de um povoado chamado Pelo Sinal. Pelo Sinal. Pelo Sinal, inclusive, depois virou um distrito. Acho que Pelo Sinal hoje é um distrito, né, lá de Independência. Pelo Sinal era o nome primitivo desse povoado de Independência. Novo Oriente e Quiterianópolis fazia parte de qual? Novo Oriente e Quiterianópolis fazia parte de Independência. Portanto,
Se vocês tiverem pegado essa informação, vocês já vão sair na frente dos seus concorrentes. Vocês já vão saber que primitivamente, até antes de começar essa aula, até na estante, vocês sabiam que a troca havia se dado entre Crateús e amarração. Mas não foi, não. Hoje foi amarração por Independência, Novo Oriente, Quiterianópolis e Crateús. Legal? Dúvidas? Posso apagar essa flecha? Oi? Amarração. E o que era a amarração? Luiz Correia, Parnaíba e Cajueiro dos Cocos. 4x3. Diz assim, o Ceará perdeu. Dizem, né? O Ceará perdeu. Por quê? Trocar um pedaço de mar pelas terras do Crateús? Eu acho que quem perdeu foi o Piauí. Pode ser que seja o fanismo da minha parte, né? Mas eu não faria a troca, eu não devolveria. Mas o concurso ele ainda vai ser mais sacana com vocês. E essa daqui é só na aula master do professor Cleito. Né? Ele disse que a ideia hoje... do Cariri para cá, ele disse hoje é a aula master. Então, com todos os conteúdos. O concurso vai ser sacana com vocês. Sabe o que o concurso vai fazer? Ele vai confundir vocês. Ia, antes da aula. Né? Tanto é que eu estou enrolando para ver se eu passo. Não, eu vou passar o conteúdo. Olha só. Essa troca lembra alguma coisa para vocês? Hoje, que é só o que se fala na mídia cearense. Alguém? Litígio. Pronto. Com o Ceará. Pronto. Olha, viu, professor Cleito? Como todo mundo ia cair na pegadinha antes de nós começarmos essa aula. Eu vou dizer uma coisa para vocês e guardem essa informação. Esse litígio não tem nada a ver com a troca. Aí disse assim, não, Caio, mas peraí, vamos com calma que é muita informação. Você já tirou um bocado de coisa que eu tinha, você refez o nível de conteúdo. Não se preocupem. Eu estava, nesses dias, na UFC, e aí me chamou alguns professores e disse, não, a parte mais interessante que eu gosto da história de Crateús é essa troca que teve, que fez com que surgisse um litígio entre os dois estados. Eu digo, desculpe, o senhor está enganado. Eu digo, me desculpe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso o concurso pode cobrar. O litígio nasce num período bem anterior. Eu vou dizer em linhas gerais o que é o litígio, mas o importante que vocês saibam é só que uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Alhos, nesse caso, não se misturam com bugalhos. Ora, pudera, o litígio é um bocado de cidade cearense. E o que é que tem a ver Crateús com isso tudo? Pois é, pega só um pedacinho de terra de Crateús, lá na Oiticica. O litígio se dá pela questão da divisão territorial entre as duas províncias na época, Ceará e Piauí, em que se estabeleceu como marco divisório a Serra da Ibiapaba. Disse o Piauí depois que nessa divisão que foi feita, o Ceará comeu uns pedacinhos de terra do Piauí. O professor Cleito, o senhor é piauiense, né, professor? Então eu encerro por aqui os meus comentários. Né? Eu percebi que o senhor se levantou assim que eu comecei a tratar do assunto.
Isso, eu vou... Pois, se eu falasse, ele disse que ia diminuir o meu salário. Vamos ver se ele vai fazer o inverso, se ele vai aumentar. Parece que o Piauí tem razão. Tudo que vier é lucro, né? Parece que realmente o Piauí tem razão. Né? Tem umas porçõezinhas que estava fazendo a delimitação. De fato, Ceará é que tem razão? Nós temos um problema aí. Professor, o senhor não quer dar uma voltinha? O senhor, como administrador dessa unidade, né, tem que olhar ali como é que está. Assim. Eu já tô suando para nós passar desse conteúdo. Pessoal, olha só, o negócio é tão complicado de um jeito que agora os marcos regulatórios eles não são vistos mais através de decretos legais. Ou seja, o negócio entrou numa porção tão delicada que sabe quem é que está fazendo agora os estudos? São os historiadores. Ou seja, antes os estudos, porque foi protocolado no STF, né? O STF, o órgão competente por julgar litígios entre unidades da federação. Isso aí é lá em direito que vocês vão ver. Então, o STF, como órgão responsável por julgar esse litígio, entregou para que os estados, através dos seus secretários, pudessem fazer levantamentos documentais, marcos regulatórios que davam razão para um ou para o outro. Um achava um, outro achava outro achava outro mais antigo, outro achava outro mais antigo, de modo que hoje o trabalho que a gente está fazendo são os historiadores. E isso nos lembra uma coisa interessante, para que vocês fixem. Terras devolutas, vocês já ouviram falar nesse termo, de terras devolutas? Terras devolutas são as terras que pertencem à União. Se elas pertencem à União, pertencem ao Estado. Se pertencem ao Estado, pertencem ao poder público. Se pertencem ao poder público, não pertencem aos particulares. Do ponto de vista legal, a única forma possível prevista em lei para você apontar que uma terra faz parte da sua propriedade e não é terra devoluta é através de documentos históricos. O que é a comparação que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que existe um marco regulatório para nós, pessoas comuns, meros mortais, que está agora sendo copiado nesse litígio entre as duas unidades da federação. Quem é que ganha? Nós não sabemos, serão páginas, né, dos próximos capítulos. De todo modo, Crateús teve a honra de ser piauiense, está tendo a honra de ser cearense, mas lá no início, 1700 e pouco, Crateús também já foi território do Maranhão. Eu disse, Caio, vamos parar por aí? Não vai, eu espero que não caia na prova, mas não cai não. Sabe por que foi? Me diz, Caio, objetivamente por que foi. O que foi que aconteceu por Crateús ir para lá no Maranhão? Gente, Crateús não foi para o Maranhão. Até porque, diferente do que o Vieirão do Carro do Som disse, ele não comprou a bica do Ipu para trazer para cá. Né? É mentira dele, os territórios não saem do lugar. O que acontece é que quando Crateús, quando Piranhas, quando esse povoadozinho, que era só uma porção de terra desabitada, fazia parte do Piauí, Piauí foi anexado ao Maranhão, que era uma capitania. Então, Crateús fez parte do Maranhão, Piauí e Ceará agora. Né? Esperemos que pare por aí. Né? Já está bom, né? Isso, aí Crateús é aquela cidade modelo, né? Que todo mundo quer. Ou então é a cidade que ninguém quer, né? Fica um jogando pro outro. Para... Oi. A questão é boa, professor. Isso, no desenvolvimento. Não, senhor. E muito pelo contrário, eu desconfio é que o senhor esteja fazendo parte desse processo de regulamentação territorial, porque eu acho que o senhor se levantou, ficou sério, cruzou os braços, eu estava falando, eu digo, não, eu vou parar por aqui, porque, salvo engano, o Cleiton é lá do Piauí, né?
Buriti dos Montes. Né? Cleito tá apontando, viu? Há 200 e poucos anos, o meu local era mais desenvolvido que Crateús, né? Eu digo, doutor, mas... Primeiros prédios. Isso é interessante, Caio? É interessante. Por quê? Porque a gente está numa caminhada e a gente precisa conhecer algumas coisas, porque senão eu vou já falar de uns assuntos que vocês não vão entender. Cara, deixa eu falar uma coisinha. Pois não. 3 horas do intervalo, tá bom? Tá certo. 3 horas do intervalo. Deixa eu fui em casa, passar um café pra vocês. Ó. Meu café, mas tome só um pouquinho, porque vai dar todo mundo. Você deu café com todo, mas... Eu mo- Não é visível. Quem foi que sugeriu que eu viesse todo sábado pra cá? Ah, apareceu. Foi só por conta de mim, professor? Sim. Poxa, velho. Eu disse... Eu não entendi, o senhor utilizou o verbo no pretérito. Tinha um café, foi depois... O senhor desistiu da ideia do café depois que eu apresentei aqui a... não tinha. Pois não. Aqui. Você explicou, né? Expliquei, foi. E príncipe imperial, o império, mas teve algum acontecimento histórico aqui nesse momento? Eu posso dizer que era puxação de saco. Era uma homenagem que se fazia ao império. De modo que até o nome da mudança, o nome da designação de príncipe imperial se dá pelo mesmo motivo e a gente vai já ver. Mas o que eu quero dizer é que nós temos aqui. Olha só para você ver por que eu digo que é puxação de saco. Por um motivo só. É melhor apagar aqui, né? Que está mais... Tem a ver, tipo, guerra ou revolução dos comboios, assim, tem alguma coisa a ver com esse período? Para a formação do nome, não. Porque eu Tá. lembro que Tá, é. aí lá tinha uma citação, Tem. mas só que ele não estende. Basicamente é isso. Crateús, quando era anexada à vila de Marvão, participou de uma revolução. Não, mas ele só cita muito pouco, né? A questão das lutas, é praticamente uma luta de classe. É a questão de direitos, de habitação, que você falou nisso. Tá, Aí eu disse assim, mas nunca nem ouvi falar nisso. tá. Deixa eu falar uma informação de uma revolução, né? Não sei exatamente se é essa a que você faz menção. Crateús, quando incrustado no território de Marvão, participou de uma revolução pela proclamação da República do Brasil. Então, alguns membros da vila de Marvão foram designados para lutar pela independência do nosso país. Atividade parecida ocorreu com a nossa Bárbara de Alencar lá no Cariri, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E alguns membros de Piranhas, do povoado de Piranhas, foram designados para participar desse movimento. Mas nada, como é que eu posso dizer, substancial. Tanto é que isso não entra na história oficial do município. Eu só vi uma citaçãozinha, eu nunca ouvi falar. Claro, claro. Deixe-me falar uma coisa, porque que eu digo que é puxação de saco. Nós temos príncipe imperial. Estou falando aqui da Organização Territorial do Ceará. Nós temos São João. E nós temos Príncipe Imperial, São João do Príncipe, Vila del Rei. Vila del Rei, Quixadá. São João do Príncipe. Alguém está com internet só para conferir se Vila del Rei é Quixadá? Acho que é Quixadá. São João do Príncipe, Tauá. Príncipe Imperial. Para homenagear. De modo que, quando houve a mudança, o motivo foi exatamente o oposto. Proclamada a República
baixou-se o decreto número 1, que diz o seguinte: todas as vilas que tenham como designação o nome que faz referência ao antigo regime devem, a partir de agora, mudar seus nomes. Crateús, então, sai de Príncipe Imperial para Crateús. Alguém viu? Aqui, se é Quixadá. Vila del Rei. Continua. Só um instante. Na hora do intervalo, eu vou... Mas eu acho que é Quixadá. É a nossa atual Quixadá. Primeiros prédios, só para que a gente possa concluir. Faltam 5 minutos, a gente vai concluir com isso aqui. Finaliza na segunda parte. Primeiros prédios, Caio. Capela, Senhor do Bonfim e cadeia. Que interessante, né? Os poderes. Parece que aquele pessoal que falou das confusões tem razão, né? Eu vou falar de uma data, não é interessante para vocês, mas eu estou falando a nível exemplificativo. Ano de fundação, de início da obra da cadeia de Crateús, 1843. 1843. Funcionou até quando, Caio? 1931. Onde era, Caio? Que era a cadeia. Durante um período, a cadeia funcionava no mesmo local onde funcionava o Paço Público, portanto, a nossa Câmara de Vereadores. Na Prefeitura Quadrada, onde estão enchendo de porcelanato na frente agora, né? Vocês, como servidores públicos, vão... Eu acredito no potencial de vocês, né? Até de 1843 até 1931 foi quando então o prefeito Padre Juvencio de Andrade construiu o prédio da cadeia na rua Bento Coutinho, né? Aquela rua ali, onde funciona o batalhão lá da Polícia Militar, ali perto daquela rua. Foi o padre que construiu aí? É o Padre Juvencio, que o Padre Juvencio também foi prefeito de Crateús, né? Construiu em 1931, desativou a cadeia primitiva que funcionava no prédio quadrado, e lá funcionou até quando, pessoal? De 1931 até quando? Lá na cadeia onde funciona o batalhão da Polícia Militar? Até um dia desse. Até 2021 foi quando houve a reforma no sistema prisional cearense e aquela cadeia... 2019, né? 2019. E que lá funcionou de 1931, portanto, quase por 100 anos, funcionava lá, e que houve a reforma no sistema prisional do Ceará e aquela cadeia foi desativada, desinstalada. Então, os primeiros prédios, Capela do Senhor do Bonfim e cadeia. Nós vamos para o intervalo, quando nós voltarmos, teremos novidades aí para vocês. A gravação aqui. Vai que perdeu tudo, hein? Vai que perdeu. Tem que gravar esta aula de novo.